tem realmente a intenção de se reeleger à presidência da República em 2026, se ele tem esperança em ser presidente da República em 2026, eu acho que esta esperança acabou de ser enterrada aqui neste exato momento. É uma bomba que acabou de ser divulgada, que jogou realmente um balde de água fria na esperança, tá, de Lula ser presidente da República em 2026. Além dessas outras várias informações, só acompanhem, assistam, porque vai valer a pena cada segundo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vou dar início aqui, gente, já às piores notícias possíveis para o Lula da Silva, que tem a intenção, a esperança de se reeleger presidente da República em 2026. Esse senador da República, tá? Só que esse aqui é um grande aliado do Bolsonaro, gente, tá? E eu confesso pra vocês que eu não gostei muito do que foi dito aqui nesse vídeo. Lógico que a gente tem que respeitar a opinião e tal, mas pra um cara que se diz grande aliado do Bolsonaro, inclusive já foi até ministro-chefe da Casa Civil lá no governo Bolsonaro. Então, esse deveria ser um braço direito do Bolsonaro. Mas vocês acham que uma pessoa que, quando ela é fiel, quando é assim, um aliado fiel, falaria isso aqui que o senador Ciro Nogueira disse dentro da Globo News, que é pior ainda? Eu acho que ele escolheu a pior imprensa para dizer o que ele disse aqui contra o Bolsonaro, gente. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, eu achei uma traição cruel. Assistam e deixem aqui embaixo a sua opinião. Vejam só. Mas impeachment, só um minutinho. Impeachment de Isso é um ministro. absurdo, isso aí é uma coisa desnecessária, que ninguém é perca de tempo, isso é mais a pauta política, discussão política desnecessária. Mas o ex-presidente Bolsonaro defende de forma enfática a votação de processo de impeachment aqui contra Alexandre de Moraes. Eu sou contra, isso aí é uma discussão desnecessária. Aqui em Brasília, passa o tempo todo discutindo, como diz lá no interior de Pedro II da minha terra, defunto ruim. Você acha que vai ser aprovado impeachment aqui? 54 votos? Não tem, é uma discussão desnecessária. Mas impeachment, só um minutinho. Impeachment de... E aí, gente? E aí? Segundo o Ciro, eu sempre expus isso aqui pra vocês, que o Ciro Nogueira, ele é, né, um grande aliado do Bolsonaro, mas ele sempre se disse, eu sou contra impeachment de ministros do STF. Será que tem algum processo dele tramitando ali no STF pra ter esse medo todo? E agora o que complicou mais, né? Eu achei desnecessário essa fala, né, dele envolvendo o Bolsonaro, dos jornalistas. Gente, eles tentam envolver o Bolsonaro em tudo que eles falam, né? Tipo assim, o Bolsonaro quer o impeachment de ministros do STF. E ele foi aqui, deu a opinião dele. Respeito a opinião dele, mas achei desnecessário o tom que ele usou aqui quando foi envolvido o nome do Bolsonaro. Eu achei que ele poderia ter sido mais ameno com uma pessoa que ajudou tanto ele, inclusive foi ministro dele, né, durante o mandato ali do Bolsonaro. Gente, eu tenho as minhas ressalvas com o Ciro Nogueira. É um parlamentar, é um senador que eu não colocaria minha mão no fogo. E se eu fosse Bolsonaro, também faria o mesmo, tá? Não dá pra colocar a mão no fogo pelo Ciro Nogueira, mas não dá mesmo. É aquele cara que, assim, não dá pra você confiar 100%, mas não dá mesmo. E aí, gente? Vocês acharam uma traição do Ciro Nogueira com o Bolsonaro? Fazer esse comentário desnecessário aqui dentro da Globo News, que eles adoram tripudiar em cima do Bolsonaro? Coloca aqui a opinião de vocês. E agora, gente, para vocês entenderem a próxima informação, eu preciso que vocês larguem tudo para prestar atenção nesse vídeo. Gente, prestem muita atenção para vocês entenderem um plano. Segundo, tá, a direita, alguns parlamentares de direita, existe um plano dessa questão, né, do Kassab, tá aí confrontando, peitando. Será que o Kassab realmente está abandonando o Lula? Ou todo esse teatro tem um motivo e tem um propósito? Eu acho que sim, gente. Inclusive, é uma informação que acabou de ser divulgada agora pelo portal de notícias Metrópolis, tá? Segundo informações, assim, gente, tá? O fato do Kassab estar abandonando o barco do Lula, na verdade, faz parte de um plano. Vocês vão ficar impactados. Assistam esse vídeo para vocês entenderem o plano do Kassab. Vejam só. Olha só, eu olho essa declaração do Kassab como os americanos falam aqui, with a grain of salt, com um pouquinho de sal, ou seja, com um pouquinho de desconfiança, porque o que o Kassab disse, ele disse nada mais do que todo mundo está cansado de saber. Né? O Silvio vive falando, eu faço a feira, eu vou ao mercado, eu sei como está difícil colocar comida na mesa, ou seja, o brasileiro que vai ao mercado, o brasileiro que precisa alimentar sua família sabe que o Haddad é fraco, é incapaz de comandar desde o primeiro dia. Então, Paula, é exatamente sobre isso que eu acho que o brasileiro está cansado. Dessas declarações que são óbvias,
em momentos de alguma votação importante, que é preciso alimentar ali a vontade do brasileiro de ouvir exatamente o que o brasileiro está sentindo na pele, e o Kassab, ele vai de acordo, né, com o vento também. É uma figura que vai para lá, é como a biruta de aeroporto, vai virando o vento para cá, ele vai para lá, vira para cá, para o outro lado, ele vai também. Então, Paula, é uma obviedade, né? Como você disse, é uma figura antiga, experiente no cenário político brasileiro e que nesse momento de que as pessoas começam a falar do impeachment do Lula, de uma possível pedalada, do pé de meia, a eleição na Câmara, a eleição no Senado, o povo começando a falar em voltar para a rua, vai, né, uma raposa velha, uma raposa experiente e solta aquilo que o brasileiro hoje está sentindo na pele. Mas eu olho com desconfiança. Paula, olha só, Ana Paula Henkel, gente, nossa queridíssima Ana Paula, inteligentíssima, né? Cultão, que mulher inteligente. Então ela tem suas ressalvas, né? Hoje, um dos principais assuntos comentados nas principais mídias sociais, principais jornais, foi essa questão do Gilberto Kassab. Ele concedeu uma entrevista e ele detonou o governo Lula, detonou o Lula, disse que se a eleição fosse hoje ele não ganharia a eleição, e detonou o Haddad, chamou o Haddad de fraco, detonou, destroçou o Haddad. Aí a pergunta que fica é, será mesmo que o Gilberto Kassab, o todo-poderoso do PSD, será mesmo que o Kassab está abandonando o Lula da Silva? Será que existe grande chance de o Kassab se bandear para o lado da direita, para o lado do Bolsonaro, para o lado do Tarcísio de Freitas? Será mesmo que o Kassab abandonou o Lula? Vejam só essa matéria que foi publicada aqui com relação a essa questão. E daqui a pouco, gente, tá? O Lula acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. É logo em seguida que eu vou trazer para vocês. Porque vejam só, gente, esse aqui tá bem esclarecedor, tá? Tira aqui algumas dúvidas. Paulo Capelli, grupo de Bolsonaro vê estratégia de Kassab e Pereira ao criticar o Lula. Ou seja, hoje o Kassab decidiu, acordou e disse, vou hoje detonar o Lula e o Haddad. As pessoas estão, gente, mas será mesmo que o Kassab largou, descolou do Lula? Ó, o grupo político de Bolsonaro acredita que as falas de Gilberto Kassab e Marcos Pereira, presidentes nacionais do PSD e republicanos, não refletem um afastamento de Lula. Bolsonaristas avaliam que as críticas dirigidas pelos dirigentes ao governo sinalizam, na verdade, o desejo de obterem mais cargos em meio à reforma ministerial que se avizinha, ou seja, o Lula vai fazer uma grande reforma ministerial, ou seja, né, os ministérios vão ser leiloados, né, tipo assim, para quem que eu vou dar os ministérios? Aí o Gilberto Kassab, presidente do Republicanos, veio aqui hoje, detonou o governo Lula, e segundo aqueles aliados do Bolsonaro, tudo isso está acontecendo porque eles querem ministérios mais robustos, né? Eles não fazem nada de graça, né? Atualmente o PSD tem 3 ministérios, Agricultura, Pesca e Minas de Energia. São ministérios, assim, poucos robustos, né? E os republicanos têm portos e aeroportos. Ambos pleiteiam aumentar seus assentos na esplanada. Deputados das siglas de Kassab e Pereira assinaram um pedido de impeachment contra Lula, que deverá ser protocolado semana que vem, né? Desses 4 são do PSD e 3 do Republicanos. Ou seja, republicanos e o PSD, todos têm ministérios dentro do governo Lula. E mesmo assim, parlamentares desses partidos assinaram o impeachment do Lula. Tá aqui, ó. Do PSD, 4 deputados assinaram, tá? O Sargento Faú, Rodrigo Staco, Ismael dos Santos e Stefano Aguiar. Todos os 4 do PSD do Gilberto Kassab. E do Republicanos, 3 deputados assinaram o impeachment do Lula. Franciane Baia, Messias Donato e Roberto Duarte. Então, Duarte. 3 do Republicanos assinaram o impeachment do Lula. Ou seja, esses 2 partidos hoje são da base do Lula. Tem ministérios dentro do governo Lula. Mas mesmo assim, esses parlamentares, tá, deram uma banana para os partidos e decidiram assinar. Ou seja, eles querem o Lula fora da presidência da República. Parlamentares dentro do PSD e dentro do Republicanos, que tem ministérios dentro do governo Lula, quer o Lula fora da presidência da República. Nessa quinta-feira, Marcos Pereira afirmou em entrevista à coluna que quer a direita unida contra Lula. Um dia antes, Kassab disse a investidores que o ministro Fernando Haddad da Fazenda é fraco e que hoje o presidente Lula perderia a eleição. Ou seja, onde o Kassab detonou Lula, hoje o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, foi lá e destroçou o Lula. E segundo aqui a ala da direita, tá, alguns aliados do Bolsonaro, parece que eles acham, eles pensam, estão explanando, eles estão esboçando aqui a sua opinião. Olha, tudo isso eu acho que é uma jogada, é um game político porque eles querem mais ministérios. Ou, se não for mais ministérios, pelo menos ministérios
robustos, aqueles que têm muito dinheiro rolando, muito cash, muito money, muito dinheiro rolando ali dentro dos ministérios. Aí, gente, tá? Aí tem uma informação que vai de encontro exatamente a essa informação que acabou de ser divulgada anteriormente. Lula avalia entregar liderança do governo ao Centrão. Então, ao que tudo indica, se esse foi o plano do Gilberto Kassab, parece que aqui ele saiu vencedor e o Lula saiu derrotado. Porque, além do comando de ministérios importantes, o presidente Lula avalia entregar mais um espaço estratégico a partidos do Centrão, aliança do governo na Câmara dos Deputados. Atualmente, o posto é ocupado pelo deputado Zé Guimarães, do PT. O petista, contudo, é o favorito para assumir o comando interino do PT, com a possível ida de Gleice para um ministério. Uma ala do PT defendia que Lula aproveitasse o xadrez para acomodar na liderança do governo o ex-ministro petista Paulo Pimenta, demitido em janeiro, E o presidente, da República, contudo, tem sido aconselhado e passou de fato a considerar indicar um nome do MDB ou até do PSD para substituir Guimarães como líder do governo na Câmara. Ou seja, com todo esse imbróglio, acontecendo dentro de Gilberto Kassab, o presidente do Republicanos aí destroçando o Lula da Silva, detonou o Lula de ontem para hoje. O Lula está avaliando entregar a liderança do governo Lula dentro da Câmara para um desses dois partidos. Ou seja, gente, na queda de... O Lula, de um jeito ou de outro, o Lula sempre sai perdendo. O Lula vai tirar o capitão cueca, o Zé Guimarães, que é líder do Lula dentro do Congresso da Câmara, para colocar um representante, um parlamentar, ou do PSD ou do MDB. E aí, gente? Na minha opinião, o Lula sai derrotado de qualquer forma. A avaliação é de que o nome do Centrão facilitaria a interlocução do governo com o provável futuro presidente da Câmara, Hugo Mota, e com lideranças do próprio bloco. Além disso, a liderança de governo serviria para acalmar a ala do Centrão, que defende a nomeação de um parlamentar do grupo para uns chamados ministérios passeanos. Ou seja, o Lula tá vendo que tá vindo um chumbo grosso. O Lula não tem mais dinheiro para comprar votos praticamente dentro do Congresso. Acabou, o Lula quebrou. O Brasil tá quebrado, o Lula tá quebrado. E a estratégia do Lula é, então, já que eu tô quebrado, eu vou colocar um representante do Centrão para ser meu líder dentro do governo, para que esse representante do Centrão convença os outros parlamentares do Centrão a votar e aprovar tudo aquilo que eu quero sem dinheiro, porque o Lula tá quebrado. O país tá quebrado, gente? Isso não é segredo para ninguém. E aí, gente, eu acho que o resultado é um só. O Lula sai derrotado de qualquer forma, gente, tá? Muito triste, E eu acho pouco, vou ser sincera com vocês. Lula na mão do Centrão. Às vezes a impressão que eu tenho é que é o Centrão que governa o Brasil, e não o Lula, que a canhota colocou ele na presidência. Pessoal, outra informação envolvendo o IBGE, aquele que está dando um grande problema para o Lula. O governo Lula, O Lula da Silva desistiu, gente, tá? Luiz Inácio Lula da Silva desistiu. O governo recua e suspende a criação da fundação do IBGE+, que seria uma espécie de IBGE paralelo, que deu desconfianças, Ou desconfianças aí em muitas alas. Tá aqui, tá? Parece que o Lula saiu derrotado mais uma vez. O Ministério do Planejamento e Orçamento, o MPO, anunciou nesta quarta-feira, 29, a suspensão do processo que pretendia criar, a Fundação IBGE+. A iniciativa de fundar a nova entidade gerou uma crise interna do governo, de estatística do governo, além de movimentações do Congresso. Ou seja, depois de ser macetado, tratorado nessa questão do IBGE, o Lula recuou, voltou atrás. Assim como o negócio do PIX, lá a mudança da data dos alimentos, o Lula vem recuando, vem desistindo muito. O Lula tem enfrentado seríssimas derrotas, Ou seja, essa aqui é a terceira derrota. Foi a do PIX, a do dos alimentos, a prorrogação de validade dos alimentos, que o Lula foi lá, teve que voltar atrás também. E agora essa questão do IBGE+. Tá aqui. Mais uma derrota para o governo Lula, que voltou atrás, recuou da decisão. E outra informação, gente. Isso aqui é um clássico do Lula, Desistir, voltar atrás, recuar. Não aguenta pressão, gente? O povo hoje está tendo acesso às informações através das redes sociais e com a pressão grande das mídias, dos parlamentares.
Não tem outra alternativa a não ser recuar e voltar atrás. Agora é com o senador Eduardo Girão, candidato à presidência do Senado. É hora de entrevista em OE. Senador, quero ouvi-lo. Próximo sábado, eleição no Senado. O que o motivou a colocar seu nome à disposição para a presidência do Senado? E se dá para chamar a sua candidatura de uma candidatura de protesto, uma vez que o favorito é o Davi Alcolumbre para ocupar mais uma vez a presidência do Senado? Eu estava assistindo agora vocês, há pouco tempo, falando da entrevista do Lula, controlada e tudo. Davi Alcolumbre também não dá entrevista se não for controlado. Está lá nos acordões dele, né, apartado da sociedade, porque o Senado hoje está completamente apartado da sociedade e a situação se agravou com Davi Alcolumbre presidente em 2019. Então esse filme a gente já viu, a gente já conhece o modus operandi. Eu não estou falando da pessoa. Eu estou falando das atitudes enquanto presidente. A questão da liberdade de expressão, que é algo inerente do ser humano, fundamental, a liberdade, a livre opinião. O brasileiro hoje está contido. 61% tem medo de colocar suas posições políticas nas redes sociais porque tem medo de retaliação dos poderosos. E tudo começou com Davi Alcolumbre, esse terror que a gente está vivendo no Brasil, porque a censura da revista Cruzoé, daquela história do amigo do meu pai, começou em 2019, no comecinho da gestão de Davi Alcolumbre. O que é que ele fez? Depois de tanto protesto nosso, no plenário, estávamos fazendo a CPI da Lava Toga naquele momento, ganhando força na população, ele sentou em cima, engavetou com apoio também de outros atores da política, e o Brasil está nessa situação que está. Veio a questão do PL da censura. Adivinha onde é que começou o PL da censura em plena pandemia? No Senado Federal, sob a gestão de Davi Alcolumbre, que é o candidato do Pacheco, que é o candidato do governo Lula, que é o candidato do PT. Então não tem como fazer acordo com essas pessoas que estão destruindo o país, e a oposição ela tem o dever de se levantar, de combater o bom combate e de tentar vencer. Sinceramente, eu sei que é difícil, só um milagre no sábado, mas eu estou vendo um movimento crescente na sociedade pelo voto aberto. A gente já derrubou o Golias da época, que era o Renan Calheiros, com o voto aberto para colocar o Davi. Ou seja, na expectativa de que ele fosse cumprir, né, alguns posicionamentos para o Senado se levantar perante a sociedade. Um deles era o voto secreto. Ele prometeu acabar na posse dele com o voto secreto. Eu coloquei, inclusive, esse discurso nas minhas redes sociais há pouco tempo. E o que é que ele fez? Pelo contrário, engavetou isso, né? Então, Davi não cumpre acordos. Davi, infelizmente, é o Golias que a gente precisa derrotar com o voto aberto. Se a gente tiver voto aberto, né, o que é isso? São os senadores mostrarem seu voto. E olha que 2/3 deles vão buscar o voto da população brasileira daqui a alguns meses. Daqui a alguns meses. Então a gente tem chance, mas precisamos de mais líderes, de mais formadores de opinião, fazendo essa campanha pela transparência na eleição, não apenas do Senado, mas também lá da Câmara dos Vereadores, que nós temos um ótimo candidato, que é Marcel Van Hatten, que luta contra o governo Lula, contra o Centrão, né, com um candidato que, assim como Davi Alcolumbre, vota 80% ou mais com o governo Lula desde o início. Senador, deixa eu abrir aqui a rodada, a entrevista para os meus parceiros também de bancada, Adalberto Piotto. Senador Girão, boa noite ao senhor, muito obrigado por nos atender aqui. Eu tenho duas rápidas perguntas. Uma do ponto de vista mais amplo. O que o senhor acha que mudou de 2 anos atrás, quando o senhor também foi candidato, abriu mão na última hora para apoiar Rogério Marinho? Lá mesmo com o voto secreto, a oposição teve uma boa votação, mas como perdeu, ficou fora de toda a mesa diretora e também das comissões. E do ponto de vista hoje, o que poderia ser feito para ainda, nesse período que nós temos até o sábado, para ter a votação aberta? Isso precisa ser colocado no plenário antes da eleição ou já passou esse tempo? Vamos lá. Em primeiro lugar, foi um erro que nós tivemos em 2023. Eu fui voto vencido, né? Estava ali conversando sempre com o Rogério Marinho, com o pessoal do PL, outros partidos de oposição. Eu queria que naquele momento a gente fizesse uma campanha forte pelo voto aberto. Eu fiquei praticamente sozinho defendendo o voto aberto até a última hora, até a hora que, como tinha menos votos do que o Rogério Marinho, fiz o gesto naquele momento, né? E a gente chegou próximo, mas ainda ficou um hiato. O erro foi esse, né? A gente era para ter feito
o voto aberto, a campanha, todo mundo junto, porque ali estavam chegando os novos senadores vindo das ruas, tinham senadores remanescentes que não adotaram, não entraram aqui no sistema, né, que hoje é regime, né, que a gente vive no Brasil. Então, errar uma vez, ok. Como o Davi Alcolumbre. Nós já erramos com o Davi Alcolumbre. Erramos com a questão do voto secreto com o Rogério Marinho, que ele tinha a expectativa, tinha feito o cálculo, que poderia ter traição de um lado, traição do outro, e a gente poderia ganhar do Rodrigo Pacheco com essas traições. Deu no que deu. Então, a gente errar uma vez, ok, tentando acertar, faz parte. Mas errar duas é inadmissível. Eu acho que a sociedade brasileira, que não tolera o Senado como um puxadinho, porque é um puxadinho hoje do STF e do governo Lula, precisa se mobilizar para a gente mudar tanto a Câmara dos Deputados, com Marcel Van Hatten, como também o Senado Federal, que não sou só eu candidato, né? E eu acho muito importante termos quanto mais candidatos melhor, para tirar, consegue tirar pelas amizades, pelo relacionamento, voto do Davi Alcolumbre, tem o Marcos Pontes que consegue, eu consigo uma parte, o Marcos Duval consegue outra, são os candidatos postos aí, e eu acho que quanto mais melhor para a gente levar para o segundo turno. Porque essa eleição, ela pode ter o segundo, pode ter o terceiro, pode ter o quarto turno, até que um candidato consiga 41 votos. Davi é favoritíssimo, né? É o grande operador de emendas aqui dentro do Senado há muito tempo, bilhões de reais, estima aí em torno de mais de 6 bilhões de reais. É como se fosse um líder do governo do PT, do Lula, aqui dentro nessa questão de emendas, né? E fora esses cargos que tem todos aí, eu não estou falando nem de presidência de comissão, nem de vice-presidência que nesse acordão entrou aí. Eu acho que não precisamos disso, sabe? Nós mostramos, durante o período do Pacheco, que com a oposição coesa, a gente trouxe Lewandowski várias vezes aqui, a gente trouxe Nízia Trindade, a gente fez diversas audiências públicas indigestas para o PT, para o governo Lula, para o STF ativista. Nós trouxemos gente aqui denunciando a censura, os presos políticos do Brasil hoje, a grande tragédia, a grande prioridade do momento. Então, a gente precisa ficar coeso para ser voz da sociedade. Quem é que vai ser voz da sociedade, especialmente nesse momento dramático que a gente vive de regime? O voto transparente, o voto aberto, né? Nós precisávamos aí que, por exemplo, o Davi Alcolumbre colocasse para votar os projetos que tem na casa para que transformasse o voto aberto. Ele se comprometeu, eu coloquei o vídeo, repito, está aí o vídeo, ele se comprometendo, dizendo que seria a sessão derradeira do voto secreto no Senado, né, mostrando o primeiro compromisso que ele descumpriu, e o Pacheco depois também não colocou. Não interessa a essa turma que está no poder a transparência, né? Então as pessoas se escondem no voto. Vamos lá, sábado, nós vamos ver a hora da verdade. Vamos saber realmente quem quer estar com a população ou estar com esse jogo de pragmatismo que enfraquece, no meu ponto de vista, uma sociedade que está sedenta por justiça. Nós não podemos colocar nossos interesses pessoais e partidários acima dos interesses nacionais. Tem muita gente sofrendo no Brasil, né? Famílias, milhares de famílias, temos todo tipo de barbaridade, de inversão de valores, que para mim, eu acho que o grande, como nada acontece por acaso, você tem hoje o Davi, que é o Golias, mostra o tamanho da inversão de valores que nós vivemos na nossa nação. E o Flávio Bolsonaro, gente, olhem só o que o Flávio Bolsonaro acabou de revelar. Flávio disse que Bolsonaro vai ser candidato em 2026, mesmo inelegível. Então, mesmo Bolsonaro inelegível, ele será candidato em 2026. Mas qual que é o plano? Vamos entender? Flávio Bolsonaro, senador do Partido Liberal do PL pelo Rio de Janeiro e primogênito do ex-presidente Bolsonaro, disse que a direita pretende lançar seu pai como candidato à presidência em 2026, mesmo com sua atual inelegibilidade. Nosso plano A é Jair Bolsonaro e nosso plano B é seguir com o plano A, disse em entrevista ao site Poder 360 nesta terça-feira 28. Espero sinceramente que em algum momento o STF volte a cumprir a Constituição. Flávio afirmou que a candidatura de seu pai será mantida até que o Tribunal Superior Eleitoral a julgue improcedente. Nesse cenário, um candidato indicado pelo ex-presidente assumirá a oposição nas eleições. Só se ele continuar inelegível que ele vai indicar um outro sucessor. Esse método remete ao que ocorreu em 2018, quando Fernando Haddad substituiu Lula como candidato presidencial depois de o TSE barrar sua candidatura. Flávio explicou as estratégias do grupo político de seu pai em viabilizar a candidatura de Jair Bolsonaro, o que inclui esforços para mobilizar a opinião pública e retratar o ex-presidente como preso político. Aqui, gente, eu concordo em gênero, número e grau com a decisão. Tem que ir pro tudo ou nada, né?
E o TSE vai chegar lá no finalzinho do segundo tempo e vai decidir. Se julgar que ele, se realmente a Constituição for respeitada, ele vai ser declarado elegível, vai poder se candidatar a continuar o seu pleito. Agora, se a injustiça continuar, aí sim vai ter o seu sucessor. Aí, gente, são vários nomes, né? O Bolsonaro, graças a Deus, tem vários nomes extremamente fortes, imponentes, importantes para sua sucessão, para desespero do Lula e do PT. Que Lula não tem nenhum sucessor.